Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor novamente, dando continuidade à nossa série de estudos, Atos, capítulo 11. Nós vamos ler apenas até o versículo 3 e, posteriormente, vamos prosseguir na leitura. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do 1 ao 3. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." Só até aqui. Vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus nos guie nesse momento. Espírito Santo do Senhor, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Que, ó Deus, o Senhor venha nos conduzir para que possamos compreender mais e mais a Tua palavra e aprender mais de Ti, Senhor. Quebra, ó Deus, todas as barreiras que muitas das vezes nos impedem, ó Deus, de não somente aprender da Tua palavra, mas também de sermos transformados por ela. Quebra, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de aprender mais de Ti. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Então, o capítulo 11, como nós já vimos, ele é uma consequência direta do que já vimos na semana passada no capítulo 10, onde Pedro teve a visão celestial, entendeu o significado da visão, e o próprio texto foi claro em mostrar que o Senhor não estava interessado na dieta de Pedro, mas sim em mostrar ele de fato que ele queria santificar os gentios e que não competia a Pedro dizer que não podia. Então o próprio Pedro entendeu que, sem querer, ele estava se colocando como uma barreira nos propósitos de Deus, porque ele achava que o evangelho não chegaria aos gentios, e a vontade de Deus era que chegasse. Então nós vimos que o próprio Pedro entendeu, nós vimos que um homem romano italiano converteu-se, e esse capítulo é uma sequência direta. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Então, foi aquela fofocada. Olha, os apóstolos, os irmãos da igreja, todo mundo, olha, Pedro foi na casa de um italiano, de um gentio, e lá pregou a palavra de Deus. Então, para a igreja da época, isso já era um absurdo. Por quê? Porque na mentalidade deles era necessário passar pelo judaísmo, deveria-se ter as alianças judaicas, precisava ter essa iniciação no judaísmo para depois meio que evoluir ao cristianismo, mas a palavra de Deus já mostrou que não. As boas novas são Cristo Jesus para todo aquele que nele crê. Todo o Velho Testamento apontava para Cristo e se cumpre em Cristo. Mas a igreja da época ainda não entendia, Pedro também não entendia. Ele aprendeu, nós vimos no capítulo passado. E aí que o capítulo 2 vai nos dizer que havia um partidarismo ali, a gente vai entender isso, não era um partido político, como a gente entende hoje, né? Havia o partido dos circuncisos. O que a gente entende por democracia, Senado, partidos, tudo isso nasceu na Grécia e Roma adota também. Então, Lucas está utilizando uma termologia que as pessoas vão entender. Então, o que ele está querendo dizer com partido? Não necessariamente que havia ali entre os cristãos um partido político presente, não, ele está dizendo que o grupo que defendia aquela visão. Porque é para o romano entender, igual o partido, igual os senadores, cada um defende uma visão. Então, aquele partido, ou seja, aquele grupo de cristãos, defendiam a circuncisão, ou seja, eles acreditavam que todo aquele que vem para o cristianismo deveria passar por essa aliança abrânica, que era a circuncisão. E eles ficaram revoltados dessa mensagem ter chegado até aqueles que não eram circuncidados. Então, versículo 3, você entrou na casa, só por ele ter entrado na casa já era um absurdo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. No capítulo 10 já tínhamos visto que o próprio Pedro tinha falado que pelas leis, e abre-se um parênteses, essas leis eles mesmos criaram, dos judeus, não podia nem entrar na casa de um gentio,
Quanto mais sentar, comer, pregar o evangelho, falar das verdades de Deus, Pedro tinha quebrado todos os dogmas religiosos possíveis naquela situação. E a igreja ainda não entende isso. Os cristãos estão assustados, falando, poxa, virou bagunça isso aqui? Ele entrou na casa de um incircunciso, foi fazer o que lá? Foi pregar o quê? Para quem? E vejam como é engraçado que nós sabemos que Paulo provavelmente sofreu muito ainda do temor dos irmãos quando entrou para o cristianismo. Afinal, ele era um perseguidor. Mas parece que aceitar Paulo, que era um perseguidor na igreja, é mais fácil para a igreja da época do que aceitar um incircunciso, do que aceitar um gentio. Porque Paulo era um judeu de fato. Ele o fez na ignorância, mas ele era um judeu de fato. Então a gente vê que, embora ele tenha feito pecados absurdos, como caçar cristãos, invadir as casas, a igreja tem um pouco mais de dificuldade em aceitar o gentio do que aceitar o judeu que talvez tivesse muitos pecados. Então já mostra que não necessariamente é o modo de vida daquele romano quem estava atraindo os olhares do povo, até porque aparentemente nem buscaram saber quem era o homem, só falaram, olha, ele foi na casa de um gentio. Não citam aqui quem era, então provavelmente nem soubessem. Então não era o modo de vida daquele homem que estava chocando, mas simplesmente o fato dele não ser nascido judeu. Era de fato um preconceito pelo nascimento dele. Versículo 4. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Aí aqui agora a gente vai ver um resumão do capítulo 10. Versículo 5. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol, sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia, levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Esses 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro, e ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os de sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Então, estão vendo como essa primeira fase de Atos é importantíssima. Por isso que Lucas não sai partindo direto para contar a história de Paulo. Porque é o testemunho de Pedro nessa situação quem vai começar a dar base, inclusive, para que Paulo torne-se o apóstolo dos gentios. Então foi necessário mostrar, nesses 10 primeiros capítulos, essa jornada de Pedro, entendendo um pouco mais profundamente qual era a vontade de Deus, que não era reclusa apenas ao judeu, mas a todo aquele que crê. Então, como nós vimos, Pedro entendeu o que Deus queria, levando ali aqueles animais para que ele matasse e comesse, não necessariamente acabar com a dieta judaica dele. Mas qual era a questão que Pedro estava ali? Pedro estava agarrado somente à lei.
e não ao novo que Deus estava trazendo, que era o próprio Deus revelando a ele. E ele fala, não, Senhor, e a gente vê pelo texto que ele realmente não comeu, foi tudo levado, ele não tocou naquilo, mas ficou pensando. Quando ele encontrou esse gentio, ele entendeu o que Deus estava querendo dizer, não torne impuro aquilo que eu santifiquei, ou seja, não é porque ele é gentio que você deve torná-lo impuro. Por quê? Porque ele não é pecador? Não, todos são pecadores, mas porque o Senhor o limpou, o Senhor o justificou. Se lavados pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus, todos nós somos limpos dos nossos pecados. Então não é que o Senhor estivesse querendo simplesmente acabar com todas as restrições de Pedro, não somente isso, mas através do testemunho de Pedro, o Senhor agora vai abrir ainda mais o leque para que o evangelho seja pregado aos 4 cantos do mundo. Porque a igreja ainda estava reclusa nisso, mas agora os irmãos entenderam. E até, eles louvam a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. A igreja entendeu. Aqueles irmãos entenderam, caramba, esse dom maravilhoso não é só para nós. Que graça maravilhosa é essa do Senhor. Por quê? Entender a dimensão. Nós, como cristãos brasileiros, foi nos pregado o evangelho e nós cremos. Mas naquela época era necessário entender. É como se fôssemos trazer para os dias de hoje e de repente dissessem que o evangelho que está sendo pregado é só para os moradores de São Paulo. O evangelho é só para quem nasce em São Paulo. Não é para o carioca. Não é para o fluminense. Ou seja, para nós é algo impossível de alcançar. É só para quem nasce em São Paulo. Mas de repente chega uma boa nova. Tanto para o povo de São Paulo, tanto para aqui para o Rio. O evangelho é para todo tipo de pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso ter nascido lá? Não. Eu não preciso ter vivido lá? Não. Não preciso ter entrado em nenhuma aliança anterior? Não. Eu preciso crer e confessar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E isso é maravilhoso, porque Deus está ensinando que o plano dele de salvação alcança os gentios, mas também está quebrando a mentalidade do nascido judeu, de que só porque ele é judeu, ele é povo de Deus. E nós vimos no capítulo 10 a palavra de Pedro, quando ele se compara àquele homem, ele fala, eu sou homem como você. Ele começa a entender. Não é que o gentio seja inferior a ele, mas é que o judeu pensava ser superior. Mas não, todos estão debaixo do pecado, todos somos homens. Ninguém merece a salvação do Senhor, nem o judeu, nem o gentio. É graça de Deus, graça maravilhosa do Senhor. E essa é a declaração de Pedro. Se essa é a vontade de Deus, se Deus batizou eles da mesma forma como nos batizou, aqui fazendo menção ao Pentecostes, como posso eu me opor ao Senhor? O que ele está dizendo? Houve um agir do Espírito Santo. E Lucas deixou isso muito claro no capítulo 10. Nada aconteceu sem a direção do Espírito Santo. Pedro tem uma visão segundo o Espírito Santo. Um anjo fala ao italiano. Quando os soldados vão buscar Pedro, o Espírito o leva até lá. Ou seja, Lucas vai mostrando que foi o Espírito Santo de Deus quem conduziu a essa decisão que hoje nós entendemos como pessoas que não têm nada a ver com o judaísmo. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, em especial o que crê, ou seja, todo tipo de homem. Não existe uma classe de ser humano superior ou mais santa. Todos nós fomos encerrados no pecado e a graça de Deus se manifestou salvadora a nós. Versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Vejam só, mesmo diante da perseguição, o povo se espalha, mas nessas cidades eles procuravam para saber quem era judeu antes de pregar o evangelho. Essa é a questão. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram
e se converteram ao Senhor. Olha aqui Deus trazendo a mudança para a igreja. Aqui Lucas vai mostrar a situação prática. Nós vimos nos capítulos passados a perseguição e que resultou na morte de Estevão, desencadeou uma perseguição em massa pela igreja, e o próprio Paulo era um dos homens à frente disso. Isso fez com que os crentes se espalhassem. Mas mesmo espalhados, alguns crentes ainda assim só pregavam para os judeus, para os nascidos judeus, ou aqueles que haviam feito a aliança judaica após isso. E nós vamos ver que isso vai começar a mudar. Agora já estão pregando para os gregos. Agora o evangelho já está indo a todas as pessoas. Deus já está quebrando essas barreiras que estavam impedindo o evangelho de avançar. E Lucas coloca no capítulo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. O que a gente entende com a mão do Senhor? Não somente milagres e maravilhas, mas o próprio dom da fé, de você crer e a pessoa ouvir, mostrando que a salvação de fato vem do Senhor, não é a habilidade do pregador, é a mão do Senhor sobre a igreja. Muitos ouviram. Veja bem, gregos criam em milhares de divindades, uma pior que a outra. Chegar para uma pessoa dessa e dizer, não, há um só Deus, e esse Deus não é como os seus, ele é santo, ele é puro, ele é perfeito. Somente o agir do Espírito Santo para quebrantar esses corações, mudar todo esse modo de vida. Então, a palavra vai nos mostrando, a mão do Senhor está sobre a igreja. Nada fazemos senão por intermédio do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, sem mim, nada podeis fazer. Esse, muitas das vezes, é o problema do cristão. Ele quer fazer tudo com as suas habilidades, ele quer fazer tudo com a sua força. Mas o que os relatos da primeira igreja nos mostram? Tudo é a mão do Senhor. Sem a mão do Senhor não conseguimos fazer nada. Nada. E até mesmo na perseguição está a mão do Senhor conduzindo todas as coisas. Notícia, versículo 22, agora sim. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Lembra que Barnabé foi citado lá atrás, antes até mesmo de Ananias e Safira, que ele era José, havia dado uma oferta ao Senhor, mudaram o nome dele para Barnabé, porque ele era aquele homem que aconselhava, que incentivava. Vejam que enquanto o tempo vai passando, ele vai também sendo notado pela igreja como um homem fiel, um homem justo, e vai crescendo, né, em responsabilidade. Então, estavam pregando para os gregos, mas espera aí, estão pregando o quê? Será que os gregos estão realmente se convertendo? Será que não vai virar uma bagunça isso aí? Quem a gente vai mandar? Mandaram Barnabé para ver o que estava acontecendo. Versículo 23. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Olha aqui, todas as qualidades dele que foram enaltecidas lá no início sendo enaltecidas de novo. Ele é aquele que incentiva. Ele chegou lá, viu um monte de grego, mas viu o quê? O que é isso? Viu a graça de Deus. Como assim? Ele viu a mudança de vida naquelas pessoas. Quando ele viu esse agir de Deus, ele não quis saber se era grego, se era judeu, de onde veio. Ele glorificou ao Senhor. Glória a Deus! A palavra de Deus mudou a vida de vocês e veio trazendo encorajamento. Olha, mantenham-se firmes, é isso aí. Vamos lá. A alegria do servo de Deus em ver a salvação das almas. Até o momento, nós já estamos no capítulo 11. Os crentes não ganharam nada do mundo a não ser perseguição. A única alegria do servo de Deus é fazer a vontade do Senhor. E Lucas vai sempre destacando esse amor dos cristãos ao próximo para justamente mostrar a todo o leitor, principalmente se o leitor for um perseguidor do cristianismo, para mostrar, olha, até agora, até onde nós lemos, esses homens não usaram a fé para enriquecer, esses homens não usaram a fé por poder, eles não levantaram, não fizeram um levante, não agiram com truculência, não foram violentos com aqueles que não professam a fé cristã, mas ao contrário, davam glórias a Deus quando os nascidos de outras regiões se ajuntavam a essa fé também. E Lucas vai mostrando só nos relatos que é um povo diferente. Versículo 24, agora falando sobre Barnabé. Ele era um homem bom,
cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Era um homem bom, por isso que ele se alegra com a salvação. É um homem bom. Versículo 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Cristão é o pequeno Cristo, é uma variante do nome Cristo. Então, seria mais ou menos como que aqueles que ouviram falar de quem era Jesus, olhavam os discípulos de Jesus e falavam: vocês são cristozinhos, né? Vocês são cristozinhos, vocês são iguais ao Mestre. É a primeira vez que foram chamados de cristãos. E o que foi feito aqui de muito especial? Pregação das boas novas do Evangelho. Uma vida de acordo com a vontade do Senhor. O reconhecimento veio não por bens materiais ou por uma vida ativa na política. A gente não vê cristão no Senado, a gente não vê nada. A gente vê o bom testemunho do cristão. O reconheceram, eles são seguidores de Cristo Jesus. Às vezes o bom testemunho fala bem mais do que a pregação. Porque eu posso pregar e o meu testemunho aniquilar tudo que eu preguei. Mas o bom testemunho confirma a pregação do servo de Deus. Então Barnabé pregava e a vida dele confirmava a sua pregação. E posteriormente nós vimos que ele vai ao encontro de Paulo. E aqui a gente vai começar a ver, né, o início dessa amizade e parceria entre Barnabé e Paulo. Não sabemos se partiu dele ou se foi uma outra missão, se a igreja da época falou: vai lá ver como é que está aquele Saulo, ver como é que ele está, acompanha ele, ou se partiu do próprio Barnabé ir encontrá-lo. Sabemos que o Espírito Santo está conduzindo tudo. Mas vimos que os dois fizeram essa parceria, assumiram a igreja em Antioquia e ali iam ensinando, discipulando, e ali foram pela primeira vez chamados de cristãos. Versículo 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquias. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. A gente vê que em algumas partes ele é chamado de Paulo, outras é chamado de Saulo. A gente viu no capítulo passado, já era chamado de Paulo, agora é Saulo. É porque é uma variação do próprio nome. É porque em algumas regiões o nome vai sair Saulo, em outras vai sair Paulo. Mas não necessariamente que houve uma mudança de nome. É o mesmo nome. A gente pode falar tanto Paulo como Saulo. Geralmente o cristão gosta de chamar de Saulo quando ele era o perseguidor, Paulo quando era já o servo de Deus, até para ficar mais fácil o entendimento daquele que está ouvindo e saber em que período, né, nós estamos falando da vida desse homem. Mas ainda que fosse chamar Saulo, não haveria problema. É o nome dele mesmo, de fato. Então a gente viu que estavam ali pregando, a igreja crescendo, e naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Então, profetas aqui o quê? Servos de Deus que receberam a palavra do Senhor, de que haveria uma grande fome em determinadas regiões. Essa profecia, de fato, era de Deus. Como a gente sabe que era de Deus? Porque ela se cumpriu. A profecia é de Deus quando ela se cumpre. Veio de Deus. O profeta falou, vai vir uma grande fome. A fome, de fato, veio. O que os cristãos fizeram? Porque Lucas registra isso aqui. A princípio parece algo bem simples, mas não. Lucas está tanto contextualizando o texto dele na história, porque todo romano sabe que na época do reinado do imperador Cláudio houve uma grande fome, até porque o imperador Cláudio... os romanos eles tinham a cultura da guerra, eles anexavam muitos territórios. O imperador Cláudio ele foi soberbo e quis mais do que poderia.
Então gerou fome e muitas rebeliões do próprio exército. Por quê? Quando um oficial romano, um general, ia à guerra, ele ia com uma promessa. Qual era a promessa? De que ele assumiria terras na região e de que enriqueceria. As guerras foram acontecendo, porém, não havia estrutura para que esses novos anexados gerassem riqueza para Roma e nem que eles se sustentassem nas terras estranhas. Então, houve uma grande fome na época. Roma pegou tudo o que tinha para si e as regiões que haviam sido anexadas só iam mandando alimento para a capital e iam ficando sem. Então, a gente pode pegar a realidade. A presidência da República fala, olha, está uma grande fome no país, todos os estados vão mandar mantimentos aqui para Brasília. E o estado que mandou mantimento fica como? Fica com fome. Essa era a realidade. O rei e a corte tinham que comer. Então, isso aconteceu naquela época. Isso é fato histórico. Então, Lucas vai contextualizando. Lembra daquela fome que aconteceu? Deus falou aos cristãos que iria acontecer. E os discípulos não fizeram como as autoridades políticas fazem. O que os discípulos poderiam fazer, utilizando do seu poder? Falar, olha, está tendo uma fome braba, todas as igrejas vão mandando oferta de alimento aqui para Jerusalém, nós vamos nos manter aqui e vamos orar por vocês, que era o que as autoridades religiosas faziam também. Eles fazem justamente o contrário. Em situação de escassez, o que a igreja mostra? E quando a gente fala igreja em geral, mostra amor. Eles compartilham o que tem, mesmo em época de escassez. Os discípulos se reúnem e falam, vamos abençoar, vamos juntar dentro das possibilidades, cada igreja aí onde está, vamos ir doando, vamos mandando alimento para aqueles que estão em maior necessidade. A igreja mostra que a sua estrutura é baseada em amor. Amor. Esses homens não ganharam até agora nada com o evangelho, a não ser perseguição e tragédia. É morte. Tem que sair fugido de um lugar para outro. Não enriqueceram. E tudo o que tem, compartilham com outros. E ao citar Barnabé e Paulo, Lucas está mostrando que Paulo e Barnabé, que seriam muito conhecidos pela região de Roma, também tinham esse caráter. Paulo não ia viajando para vários lugares, ganhando dinheiro, fazendo sucesso, não. A postura deles é essa, onde havia necessidade, onde haviam problemas, ali era demonstrado o amor cristão na partilha e no cuidado. O que nós, como igreja de hoje, podemos aprender com essa igreja? Que a vida cristã ela não é somente da teoria, mas ela se mostra verdadeira na prática. Então, nós vimos que o evangelho é pregado, mas a prática, o modo de vida acompanha aquilo que é pregado. Não adianta pregar se não viver o que é pregado. Os apóstolos, Saulo, Barnabé, os crentes da época pregavam o evangelho. E nós vimos que as barreiras se quebraram e pregavam até aos gentios. Mas também viviam aquilo que pregavam. Era uma igreja viva, era uma fé viva, era uma fé ativa. Que possamos aprender não somente a história da igreja em si, mas aprender com o exemplo dela a colocar em prática aquilo que é da vontade do Espírito Santo do Senhor. Pregar o evangelho a toda criatura, sem distinção de classe, cor, raça, nada. Mas viver principalmente o evangelho que estamos pregando, para que essa palavra pregada se mostre verdadeira àqueles que ainda não a conhecem e possam ver nesse povo que de fato somos cristãos, pequenos cristozinhos, imitadores do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor. Te louvamos e te engrandecemos, pois o Senhor é bom. Ó Deus, obrigado, Senhor, por ter aberto as portas da salvação para nós, Senhor. Nós que não éramos teu povo, Senhor. Teu povo eram os descendentes de Abraão, nascidos de Abraão, Senhor. Mas hoje sabemos que pela fé somos teu povo, herdeiros das promessas de Abraão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque não é pelo nosso esforço, não é por onde nascemos, não é pela nossa classe,
não é, Senhor, pela nossa cor, não é pela nossa nacionalidade e também não é pela nossa santidade, é pela Tua graça e pela Tua misericórdia. A Tua graça se mostrou salvadora a nós e o Senhor quebrou todas as barreiras possíveis para que a Tua palavra chegasse até nós, Senhor. Pois se a Tua palavra chegou até nós, é porque o Senhor primeiramente nos amou, quebrantou os nossos corações e nos chamou para a Tua salvação. Nos elegeu antes da fundação do mundo e nos trouxe para o Teu reino eterno. Deus poderoso, nós somos gratos a Ti, Senhor. Ó Deus, não podemos julgar, ó Pai, a ninguém. Todos nós, Senhor, somos pecadores e dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Que, ó Deus, possamos ser uma igreja verdadeira, Senhor, que prega a Tua palavra e que a vive, Senhor, mostrando na prática a transformação que a Tua salvação e que o Teu Espírito Santo fazem na vida de todo aquele que crê. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Te glorificamos no santo nome de Cristo Jesus. Amém.